Fala galera, Zé do Café aqui. Venho trazer esse vídeo com o objetivo de mostrar um pouco mais sobre qual skill de Diamond usar de EP. Acredito que as skills da Diamond são situacionais e depende muito da função que você está fazendo, certo? Então, mas eu acredito que 4 delas são meio que padrão, né? Todo mundo tem, todo mundo usa, porque elas são muito úteis e muito boas. A primeira delas é o poder do vento, tá? Ela aumenta a sua velocidade durante o voo. Então, assim, para start, para movimentação, ela é muito, muito boa. A segunda seria a fé, que ela te dissipa de tudo, exceto do Black Stun. Mas se você tiver de fé, você não toma o Black Stun, tá? A terceira skill é o terreno absoluto, que você fica imune por 6 segundos a tudo. Então, assim, é uma skill muito útil. E a quarta dela é a proteção da clareza, que é uma das possibilidades do EP bugar o 12, né? Além de ela te dar um anti-stun, só que muito cuidado ao usar, porque você toma 95% de debuff mágico. Então, assim, é uma skill muito boa para bugar o 12 e para evitar aquele, às vezes, stun de ar que você vai tomar, alguma coisa assim, entendeu? Só que aqui no meta, a Diamond 100 de 100, né? Como vocês podem ver aqui, ela é muito fácil. Então, você acaba tendo 4 skills a mais do que essas 4, certo? E eu selecionei algumas aqui que possam ser úteis para EP, independente de situação, independente função que você vai exercer, vamos dizer assim, dentro do TW, dentro do GVG. A primeira skill delas é o Espírito Alarmante, que nada mais é do que um anti-stun. Eu acho que se você jogar num EP de back, EP solo, pode ser útil em algumas situações de troca, onde você acaba tomando muita SOG e sono dos EPs do apoio. Então, assim, é uma skill situacional, boa, mas nem tão boa. Então, assim, cabe pensar, refletir se realmente é o que você quer gastar uma das 8 skills com ela, entendeu? Mas é uma skill boa, é uma possibilidade. A segunda skill é o movimento de terra. Alguns EPs da back, alguns EPs de back, ou de back, não, desculpa, de contenção, eles costumam ou eles gostam de usar o movimento de terra. Essa skill, ela corta o cache do WB que está pegando a CT. Se ele tiver imune, lógico, não corta, mas no momento onde o WB está tentando recuperar no seco, que a gente chama de recuperar no seco, né, castando sem bugar o 12, ela corta essa skill. Só que você tem que estar no chão, você tem que estar perto, então assim, é situacional, tem IP que gosta, tem IP que não gosta, então dá para se pensar e entender se faz sentido na sua gameplay, se não faz, jogando contra algumas pessoas. Então assim, é uma skill de se pensar, tá? Barreira do vento seria uma outra skill também, que é uma skill como se fosse essa 79 nossa, que é a benção da proteção. Porém, ela é um pouco mais fraca, ela dura menos e é uma barreirinha assim que muitas vezes acaba te salvando. Então ela tem um custo baixo, ela tem um cooldown baixo, então assim, é uma skill útil também. Então assim, tem muita gente que gosta, tem gente que prefere ela do que, por exemplo, eu prefiro a proteção da vida, mesmo sendo um skill de custo maior, só que eu sinto que ela me dá uma sobrevida maior do que a barreira do vento. É gosto. Uma outra skill é imune à madeira, que é essa imunidade do vento. É uma skill que nada mais é do que ela te deixa imune a danos de madeira. Que é boa contra WF, contra a skill inicial do MS. Então, assim, é uma boa skill para sair de praga, para sair de WF. Tem muita WF que marca EP. Então, assim, é uma boa forma, às vezes, de separar uma WF que vai te dar uma cria da terra, vai te dar alguma coisa, vai ficar te incomodando ali. Então, essa skill, ela acaba sendo bem útil nessas situações, entendeu? A Aura Metálica, que é uma outra skill, que é igual o imune à madeira, só que esse aqui é imune a metal. Muitos EAs, eles acabam usando terceira ou quarta skill na macro, aquele trovãozinho. Acho que é trovão cadente o nome, não me recordo muito bem. E batendo ela te dá uma sobrevida um pouco maior. Então, assim, é situacional também. E outro fator que ela faz também é o seguinte: boa parte do dano do SK é de metal. Então, muitas vezes, quando o SK tá te batendo, tentando te solar, te dando o combo completo, isso aqui evita bastante dano do SK. Aqui é a clareza, como eu falei, que possibilita o imune bugar o imune 12, te dá um anti-stun. Então, assim,
Essa skill acho que seja padrão, né? Todos têm. E tem a proteção do lacre também. Proteção do lacre é um outro skill que também te possibilita parar o SK no sentido de quando ele te dá a troca, a transferência, né? Que é o Quid, Proco, sei lá, Quid, não sei o que lá, não sei muito bem o nome. A troca do SK, a transferência. Que ele transfere o chicote pra você e tal, você não toma o lacre. Então dessa forma você acaba conseguindo se dissipar. Então assim, eu acho que essa skill é muito boa porque também consegue te proteger de uma possível praga. Da praga de um WF ou então do lacre do mago. Que muitas vezes o mago tipo, joga o lacre em você. Então assim, eu acredito que essa skill é muito forte. Uma outra skill é o encanto de velocidade, onde você fica 15.0, certo? É uma skill de para movimentação. Acredito que você não use muito, porque a maioria das movimentações do EP é no voo. Você faz sempre voando, só que muitas vezes você acaba tomando o derrubar do voo do WB. Então, assim, em GVG é uma skill para mim extremamente útil. Na TW é situacional. Muitas vezes eu uso, muitas vezes eu nem uso, porque a maioria do tempo eu estou voando. E quando eu tomo um derrubado do voo, é muitas vezes dentro da base, eu jogo no ataque, no apoio. Então muitas vezes quando eu tomo um derrubado do voo, eu tô dentro da base e aí eu só fico num canto mais tranquilo, onde eu não preciso fazer grandes movimentações, né? E aí chegamos à proteção da vida, que é a skill que eu gosto, por exemplo. Ela aumenta o seu HP máximo e te cura por 6 segundos. Aqui é essa skill aqui, ó. É uma skill que tem um custo sim alto, ela custa 115 de SP, porém muitas vezes quando você não tem, você já bateu a fé, já deu o seu 12, já deu 6, já usou algum imune, você tá apanhando e não tem ainda o SP pro terreno, eu uso ela, entendeu? Ou ela, ou anti-lacre se tiver SK, o WF batendo, então assim, é relativo e situacional, vai muito do momento, só que é uma boa skill para se ter também. Então cabe a você entender se ela é melhor ou pior do que a barreira do vento. Acho que vale o teste e cada um é cada um. Cada um tem o seu jeito de jogar, cada um tem o seu jeito de montar, né? Então são só algumas possibilidades que aqui estou mostrando para vocês. E tem uma outra possibilidade que é a armadura pesada. A armadura pesada, ela nada mais é do que um skill que você usa na pessoa e aquela pessoa fica imune ao dano físico, certo? Onde ela é útil? Às vezes, muitas vezes, a maioria das vezes, né, é num EP de CT, onde você consegue evitar que seu WB tome um Black Stun, usando a armadura pesada. Você consegue evitar um Black Stun com essa skill. Porém, ela tem um problema, que é aqui, ó, pontos requisitados, metal 5 e água 6. Você não tem natureza suficiente numa Diamond padrão, por exemplo, de fé e terreno. Você não tem ponto de natureza suficiente. Então você acaba abrindo mão ou da fé ou do terreno, certo? Então assim, eu mostrei 9 possibilidades de skills para vocês. Cabe vocês analisarem, pensarem o que encaixa mais no seu estilo, o que faz mais sentido. Por exemplo, você está jogando na back e está sentindo muita dificuldade com sono, então pô, vou começar a usar o anti-sono. Faz sentido, não faz sentido, faz o teste. Entendeu? Pô, testei a produção da vida, não gostei, vou voltar pra barreira do vento. Dá também pra você jogar com as duas. Pô, não gostei desse Muni Madeira aqui, não sou muito focado por WF. WF não me dá muita praga, e se der praga eu já garanto na produção de lacre. Então, assim, dá pra ter as duas juntos com. Pô, estou sentindo que aquele dano do EA, porque a Gol debufa mágico, né? Eu tô sentindo que aquele dano do EA tá muito pesado, velho. Tá entrando muito forte. E é o que tá mais me matando. Quando eu pego ali, me pega no set de def, minha def mágica não é alta. Então, assim, são inúmeras possibilidades que você tem, certo? Cabe você atestar o que se encaixa mais no seu perfil, no jeito que você joga, na função que você joga. E é isso, galera. Valeu, obrigadão e até o próximo vídeo.